Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los mais uma vez aqui nas atividades do atendimento fraterno, com a temática que será contigo mesmo. Todas as falas que nós utilizamos aqui são do livro Renovando Atitudes, de Hamed, psicografadas por Francisco do Espírito Santo Neto. E vem com o link do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, que fala do dever, que começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. E o dever é algo que nós precisamos muito entender, porque às vezes a gente confunde, a gente atrapalha, e à medida que eu adentro no campo do outro, no contexto do outro, muitas vezes eu posso perder a razão, ou perco a razão. Falo também um pouco do Emmanuel, que ele diz que a herança da liberdade pertence ao dever cumprido. E esse dever cumprido, quando a gente conhece tudo que lhe é dado, muito lhe será cobrado, quando a gente começa a praticar tudo que o Evangelho realmente nos ensina, a gente vai entendendo a real necessidade de se libertar e praticar esse dever. E Hamed diz que é preciso que a gente ausculte a nós mesmos, descortinando a nossa estrada interior e para logo após materializá-la no processo lento e constante. E como é que nós vamos decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais, afetivos, que muitas vezes nos impõem caminhos tão diferentes ou divergentes. Pega um pouco da fala de Gandhi, que diz que nós só engrandeceremos o nosso direito à vida cumprindo nosso dever de cidadãos do mundo. E esse dever de cidadão do mundo, a gente tem que refletir muito o que está acontecendo na atualidade. Muita gente morrendo de frio, muita gente morrendo de fome, muitas famílias brigando com desavenças, e a gente precisa refletir realmente tudo isso. E como decifrar o dever? A gente nasceu e cresceu sempre para ser único, cada qual tem seu jeito de ser, de falar, de se expressar, e nós temos uma unicidade. Somos diferentes. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Teu primordial compromisso é contigo mesmo, para se entender, para se perceber, para se melhorar, para evoluir. Desenvolve tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva, de vidas em vidas. E não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. E mais uma frase para gerar reflexões. Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o direito. Na realidade, eu dou o dever de ser cada dia melhor. Porque te comparas aos outros, por não compreenderes bem o teu interior. E se eu não me entendo, não me compreendo, eu quero sempre buscar comparações. Esqueces que nenhum de nós está predestinado a receber, ao mesmo tempo, os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas. Tudo tem seu tempo. E lembre-se, existem inúmeras formas de viver e de se evoluir, cada qual com seu modus operandi, com sua escala evolutiva, com seu conhecimento, com sua lucidez, com seu desapego e com o amor que realmente vem a fazer brotar em seu coração. E essa comparação tem que gerar sempre uma reflexão para nós, porque muitas vezes é algo patológico. Agora, a Madre Teresa de Calcutá, no âmbito do dever, ela diz que é uma coisa muito pessoal, decorre da necessidade de se entrar em ação e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. E a gente muitas vezes insiste, quer mudar o outro,
atropela determinadas situações e esquece que ninguém muda ninguém, a própria pessoa que se muda. Aí vem a dor e o sofrimento. E essas preocupações com os deveres alheios. Então, a preocupação provoca um distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixas que os outros cumpram tuas funções. As pessoas vêm nesse mundo com a missão e às vezes a gente quer conturbar e desviar essa missão para outro local, para outro foco, para outra função laboral. Eles vêm com a missão, a gente quer atrapalhar muitas vezes, a gente nem percebe, mas está atrapalhando essa missão. E a intromissão nas competências do próximo impede-o de adquirir autonomia e vida própria. Nem à toa que na tua casa tem aquela pessoa que já é de maior e está lá dependente de ti. Se não é na tua casa, é na casa de outro que tem um vínculo contigo. E tu, para o resto da vida, devido a ter super protegido, vai ter que, infelizmente, cuidar de um bebezão. Você, quando assume o dever do outro, automaticamente você está realizando uma sabotagem. E o que é que ele diz aqui? Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por incrível que pareça, a gente não entende isso e sempre fica praticando os mesmos erros. Lembra-te de que os deveres, lembra-te que deves importar-te somente com tua maneira de ser. O outro é o outro, você é você, cada qual tem sua individualidade. É claro que tem aquela pessoa que ainda é uma criança que você tem que integrar um determinado ponto de vista, ser um exemplo para essa criança. É claro que tem aquele adolescente que você também tem que ser um exemplo para aquele adolescente, tentar orientar. Mas quando chegar à idade adulta, meu irmão, minha irmã, aí é complicado. Porque você querer mudar, você querer proteger, você querer sofrer por essa pessoa que quer seguir um caminho é algo que é uma escolha tua. Nenhum dever é mais importante que o da gratidão. E a gente precisa entender também isso. Sermos gratos, não só pelas alegrias, mas também pelos problemas que nos vêm, para que a gente consiga ter resiliência e dar a volta por cima. Além disso, além de termos essa gratidão, nós temos que ter a compaixão, a autocompaixão, a empatia, o alto amor e aquele dever de realmente nos respeitar e nos amar e nos integrar. E ele fala novamente aquelas comparações, aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente quando a gente aponta dedos e fala com relação a isso. E quando nós falamos com nós mesmos, nosso eu interior. Nunca se dá devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Quando a gente faz essas comparações, teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa. E realmente quando fala isso, nós precisamos entender e refletir a necessidade de se entender, refletir, dar a volta por cima, ter autocompaixão, não ficar se culpando tanto e não ter aquela lógica de ficar se comparando. Ah, o fulano de tal é assim, era para eu ser assim. Isso gera mais desconforto e até adoecimento mental no âmbito da depressão ou da ansiedade. Nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque além de perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça a tua felicidade ou a felicidade do teu próximo. Essa é uma frase também para vocês refletirem, que o orgulho não quer dever e o amor próprio não quer pagar. Me vem muito também aquela frase, na vida dá e receber. Dá sem receber nada em troca e receber sem se sentir em dívida. O amor, quando ele vem, a gente se desapega da matéria. E vamos refletir bem essa frase. E os deveres?
Muitos acreditam que os seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Eu acho que muitos que estão aqui me escutando, acho que é isso, né? O meu dever é fazer isso mesmo. É botar moral, é corrigir, porque eu sou o dono da razão, eu não tenho erro, eu sou mais certo. Aí a gente quebra a cara. Vivem constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. E a gente vive de atropelos, com nossas ansiedades e nossos pontos estigmatizantes e preponderantes. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, meu filho. Temos que ter muito cuidado com os apontamentos. E dessa forma controla as coisas ou forçam acontecer quando e como querem. Eu vejo muita sociedade da seguinte forma: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem muito tiozão que é assim, tem demais. Ou senhoras que se acham, mas às vezes faz pena e dó. E como na vida, a gente às vezes, ou muitas vezes, ou sempre não aprende, a lei de causa e efeito ensina claramente que ninguém muda ninguém. Não há dever que subestimemos mais que o dever de ser feliz. Então a gente precisa buscar a nossa felicidade. Lembrando que a nossa felicidade não é algo que o outro vai interferir. A gente tem que se livrar um pouco da dependência do outro. A gente tem que pensar na gente. A gente tem que ter uma autorreflexão. A gente tem que se perdoar. A gente tem que ter autocompaixão. Nós temos que perdoar. Nós temos que entender e refletir. Aí vem a oração de São Francisco, que tanto ensina a gente. A gente ora, escuta, canta, mas às vezes não guarda no nosso coração. E esse nosso dever, né, é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos. Mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhermos, né? Eu vejo da seguinte forma: nossa vida é feita de escolhas e quando a gente começa a ter lucidez, a averiguar tudo que a gente tem visto, percebido, estudado do Evangelho de Senhor Jesus Cristo e coloca esses ensinamentos em prática, nós temos um dever e esse dever vai clareando os nossos caminhos e com certeza a gente recebe uma intuição, uma lucidez para seguir no caminho certo e no caminho correto. Agora tenham muito cuidado, porque muita gente é bitolada no Velho Testamento. E o Velho Testamento ele tem pontos que apontam muitos deles, pontos críticos, pontos que Jesus veio e quando ele chegou, ele veio modificar a lei. Mas as pessoas ainda não entenderam. Certo? Não é à toa que o Espiritismo ele segue muito o Novo Testamento. Mas tem gente que só vive do Velho Testamento, até espíritas, e isso faz pena e dó. Mas como ninguém muda ninguém, deixa o irmão ou a irmã seguir o Velho Testamento e criticar, e ficar querendo mudar o outro, dizer que ele vai para o inferno, dizer A e B ou C, ficar dando conselho no sermão, ser o dono da razão, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Que a vida ensina muito bem para quem age dessa forma. Agora, o contrário é eu seguir realmente os exemplos de Jesus. É perdoar, amar, entender, seguir em paz e compreender que o caminho do outro que ele quer seguir e deixar ele seguir. Não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade querem nos impor, definir como melhor. Mas agora, infelizmente, tem pai que impõe algo que traz o sofrimento, né? Às vezes você está aqui no atendimento fraterno por uma imposição da sua família, quando você teve a sua infância marcada de dor e sofrimento. Culpas, proibições. E você ainda não aprendeu, meu irmão, minha irmã. Se liberte. Estude o Evangelho, pratique o Evangelho de Jesus que você vai entender. Você vai entender. Mas, seguindo na frente, né?
Voltando ao que eu falei, não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Nossos objetivos e finalidades de vida têm um valor unicamente para nós, dos outros particularmente para eles. A consciência limpa e o dever cumprido fazem o melhor travesseiro. Essa frase aqui, por que eu não estou dormindo bem, por que eu tenho insônia, por que eu não estou tranquilo. Reflita tudo que a gente vem falando. Que aos poucos a consciência vai se limpando, você vai tendo lucidez, você vai se perdoando e entendendo o outro. E o dever é um processo de auscultar nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo após materializá-la no processo lento e constante. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar as verdadeiras e fundamentais valores da vida associados a um prazer inexplicável. Lembremos de a afirmação do Espírito Lázaro, quando ele diz, no Evangelho segundo o Espiritismo: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Vocês têm um dever realmente de se entender, refletir e evoluir para melhor. Deveres são cumpridos quando os direitos são respeitados. Por isso, olha, quem está me ouvindo, respeite o outro. Se ele tem uma opção, se ele tem um gosto, se ele gosta de uma profissão, se ele veste uma roupa, se ele faz isso ou aquilo, é a vida dele, não é sua vida. Deixe de dar palpite na vida dos outros. Respeite o outro. Respeite o direito dele político, o direito religioso, o direito filosófico, o direito sexual, o direito no qual ele se relaciona com o outro, a opção que ele decide. Siga a sua vida, meu irmão. Deixe o outro em paz. Se entenda, se ame, se perdoe e tenha empatia com o outro, respeitando o direito do outro. E eu quero aqui deixar minha gratidão por vocês, pelo menos tentarem me entender. Que na realidade o que eu falei foi o que Hamed quis repassar para vocês. E essa frase de Marcos Alves de Andrade, conclui um pouco do que a gente procura trazer cada vez mais nossas vidas para que a gente evolua. É nosso dever procurar sempre preservar a vida, cuidando bem de todos os seres vivos que foram criados por Deus, sejam homens ou animais. Vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos refletir e cuidar bem, mesmo que essa pessoa tenha uma linha de raciocínio e uma linha de pensamento diferente da nossa. E dedique a sua vida ao Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, faça. Prepare essa mesa, coloque água pura, abra o Evangelho, estenda a mensagem de fé, laça a família em oração, que Jesus virá em visita. Mas a gente perde mais nosso tempo com o quê? Que a gente perde tempo? Programas policiais, leituras que geram críticas, que degrinham a sociedade, em falar mal. Agora, quando a gente começa a trabalhar o Evangelho no lar, a gente vai deixando esses pensamentos ruins e essas sombras para lá. E tudo vai fluindo. Como uma prova de amor, porque nós temos que ter o dever e a missão de propor nas nossas vidas sempre essas provas de amor para que a gente realmente mude e que o mundo mude cada vez mais de frequência, porque o nosso planeta precisa mudar de frequência através do amor. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine e que nós tenhamos sempre a possibilidade de fazer um novo começo em nossas vidas. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.